Amantes do terror, bem-vindos ao podcast inaugural Noites Sombrias. Eu sou o Fernando Michel, seu guia nesse universo assustador do cinema. Hoje embarcaremos em uma jornada bastante assustadora. Vamos explorar um dos filmes mais intensos do gênero terror. Antes de nos aprofundarmos no mistério de Emily Rose, vamos fazer uma breve viagem pela história do nosso querido e amado cinema. O cinema, principalmente o cinema de terror, é uma montanha-russa emocional. Nos faz sentir medo, excitação, ao mesmo tempo adrenalina. Desde os primórdios do cinema, o gênero ele tem evoluído, moldando nossos pesadelos mais profundos na tela grande. Desde os clássicos silenciosos, como o Nosferatu, até diversas obras-primas contemporâneas, o terror ele sempre teve o poder de nos envolver e mexer com nossas emoções mais sombrias. O Exorcismo de Emily Rose é um mergulho verdadeiro nas trevas, uma história real. Adentremos esse assustador, fascinante mundo desse exorcismo real. Inclusive foi aprovado pela Igreja Católica. Mergulha nas profundezas do sobrenatural, explorando o confronto entre a ciência e a fé. Essa história ela gira em torno de Emily Rose, uma jovem que sofre possíveis possessões demoníacas, desencadeando um drama que desafia nossas crenças mais arraigadas, que vai ser passado para vocês nesse primeiro episódio. Vou me apresentar, o meu nome é Fernando Michel, sou um entusiasta do cinema, com uma paixão especial por esse gênero, o terror. Ao longo dos anos da minha jornada por meio do cinema, me levou por corredores sombrios e finais bastante inesperados. Compartilhar essas experiências e explorar os recantos mais assustadores do cinema é minha missão neste podcast. Então prepare-se para esse primeiro episódio. Vamos nos aprofundar no desconhecido nesse nosso podcast Os Noites Sombrias. Esse é o primeiro episódio. Cada episódio vai ser uma viagem ao coração do medo. Estou empolgado para poder compartilhar essa jornada horripilante, arrepiante com todos vocês. Aperte os cintos aí, galera, pois estamos prestes a começar o nosso podcast Noites Sombrias. Esse vídeo aí vai para a comunidade do terror. Meu nome é Fernando Michel. Vamos falar de uma história de terror que é bastante alucinante, interessante e é uma história também aterrorizante. Vamos falar um pouco sobre Anneliese Mitchell, aquela terrível história real que inspirou aquele famoso filme O Exorcismo de Emily Rose. Lá na década de 1970, na Alemanha, a trágica vida da jovem Anneliese inspiraria uma das mais famosas obras cinematográficas de terror. Acredito que mundialmente a galera já assistiu esse filme bastante interessante, e conta a história, de Anneliese aos 16 anos, uma jovem alemã católica. Ela foi diagnosticada com epilepsia. Após diversos episódios de convulsão, em 1968, a partir de então a menina entrou em depressão profunda, tentou se suicidar-se algumas vezes, porém o que mais chamava a atenção de sua família eram os tipos de alucinações que ela afirmava ter enquanto ela rezava. Falava que ouvia vozes dizendo que ela estava condenada e iria apodrecer no inferno. A situação da adolescente se agravava a cada dia. Ela passou a andar nua pela casa, comer insetos, defecar por todos os lugares e até mesmo beber a própria urina. A família então decidiu interná-la em uma clínica psiquiátrica.
Por ter vivido a vida inteira no estado de Baviera, Baviera fica lá na Alemanha, é um local conhecido por ser extremamente católico, Anneliese ela atribuiu sua condição a uma possessão demoníaca. Ela tornou-se intolerante a objetos e lugares considerados sagrados. Apesar de tomar inúmeros remédios, vários medicamentos que buscavam combater a psicose e até mesmo a possível esquizofrenia, a jovem ela afirmava que era constantemente atormentada pelo que chamava de faces do diabo. É uma história bastante assustadora, aterrorizante. O que a Anneliese passou é algo que deve ser pesquisado, estudado. A possessão é algo que é reconhecida no mundo todo. Então, peço que assistam o filme, O Exorcismo de Emily Rose. Ele é um filme bastante pesado para aquela galera que gosta mesmo do terror. Voltando à história dela, anos se passaram, Anneliese ficou cada vez mais convencida de que a medicina não poderia ajudá-la. E em uma peregrinação, que essa peregrinação passaria por vários lugares religiosos, a Alemanha e sua família ela marcaram presença após o vigário acompanhou também durante uma vigília, testemunhar que a garota não conseguia ficar perto de nenhum crucifixo e nem beber a água santa que havia lá no local, a água sagrada. Como todas as outras pessoas faziam normalmente, eles se convenceram, né, de que se tratava mesmo de uma possessão demoníaca, algo fora do controle deles. Palavras deles, ela teve que desviar o olhar da imagem de Cristo, disse o cristão posteriormente. Venerates thee as her guardian and protector. To thee the Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore the God of peace to crush Satan beneath our feet. Do you understand how long they can put you away for this? I want people to hear what only I can tell. And what is that? What really happened to Emily and why. So she believed that her actual possession began that night at the hospital? I think she did. Emily had epilepsy. Father Moore's beliefs are based on superstition. Did Father Moore ask you to give her any medical help? I couldn't help her. Why couldn't you help her? Because there are no injections against the devil. Emily? Hey. Demons exist whether you believe in them or not. Just be careful, Aaron. There are forces surrounding this trial. Emily, can you hear me? Ele é mais cheiroso que Just o begun. direito. For the glory of God. Mitchell passou a procurar sem sucesso por um padre que realizasse o exorcismo. Os parocos eles diziam que a menina ela deveria continuar o tratamento dela, o tratamento médico, e que para a cerimônia de expulsão era necessária uma autorização de um bispo da igreja católica. Em 1973, a menina ela ficou piorou o estado físico, com um corpo esquelético, ela já se recusava a comer comida normal, era bastante agressiva. A permissão para que o exorcismo ele fosse realizado, quando veio, quando o padre Ernest Alt a viu, prontamente acreditou que a jovem estava possuída
por criaturas malignas. Essa foi a percepção dele naquele momento. 2 anos depois, o bispo Joseph Stanger concedeu ao padre Arnold Reis o direito de exorcizar a Anneliese, mas pediu que esse exorcismo ele fosse feito em forma de sigilo absoluto. Ao todo foram 10 meses de sessões de exorcismo, chegando no final a 67 encontros. Alguns desses encontros duravam até 4 horas. É um fato real, esse filme é uma história da vida da Anneliese. Ela teve um tratamento médico, o tratamento foi abandonado e a sua família apoiava inteiramente os exorcismos que estavam sendo realizados. Esses exorcismos passaram entre os anos 75 e 1976, não houve resultado, a mina parou de se alimentar e declarou em uma sessão que queria morrer, palavras dela, para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da Idade Moderna. Essas foram palavras de Anneliese. A Anneliese ela morreu em 1º de julho de 1976 em sua casa. Ela dormia. A autópsia do seu corpo revelou que a causa da morte foi desnutrição severa, já que ela não se alimentava por meses. No mesmo ano, o Estado ele acusou os pais de Anneliese Mitchell, o bispo Ernest Alt e o padre Arnold Reis. Os promotores eles afirmaram que a morte da menina, a morte da Anneliese, poderia ter sido evitada até uma semana antes do óbito, caso tivesse ocorrido o tratamento ideal para que ela não tivesse essa desnutrição tão avançada e acabasse morrendo. Durante esse julgamento foram apresentados alguns vídeos do exorcismo, imagens do estado da adolescente. A igreja ela foi condenada a pagar uma multa e os pais eles foram absolvidos. Existe uma lei lá na Alemanha. Essa lei ela é uma lei que fala que o réu ele já sofreu o suficiente, então não precisa ter nenhum tipo de punição. O caso foi objeto de filmes, livros, músicas. O mais famoso deles é a obra de terror O Exorcismo de Emily Rose. Assistam, não assistam sozinhos, porque é pesado. Espero que tenham gostado e até a próxima sessão terror. Il nome